médico embora. Para adorarmos a Deus. Mas ainda, se pudermos nesse momento, né, junto com você que está aí na sua casa, adorar o Senhor e dizer o quanto Ele é maravilhoso em nossas vidas. Amém? Queria convidar você, antes de orar, que abrisse a sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Nós temos uma planilha, temos um plano de leitura diária em nossa igreja. Nós congregamos na Igreja Batista Nova Aliança, em Biritiba-Mirim e Mogi das Cruzes. Hoje estamos em Mogi das Cruzes e nós temos esse plano diário. E estamos lendo, começamos a ler o livro de Efésios, uma das cartas de Paulo
igrejas daquela época, a igreja do início da história da igreja. Efésios capítulo 1, verso 3 e verso 4 diz assim. Você conseguiu achar? Efésios capítulo 1, lá no Antigo Testamento. Depois que passa os evangelhos, você vai achar Romanos. Depois de Atos, você vai achar Romanos. Depois de Romanos, você vai achar Coríntios. Depois de Coríntios, Gálatas e logo em seguida Efésios. Amém? Capítulo 1 de Efésios, verso 4 e diante, verso 3 e diante diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Verso 5 diz assim: Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Verso 6: Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Verso 7: Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus. Amém? A minha versão é um pouquinho diferente de muitas, porque eu estou lendo uma versão chamada NVI, Nova Versão Internacional. Mas, se você olhar o contexto, você vai ver que tem o mesmo significado. Amém? Amados, hoje eu estava pensando um pouco nessa palavra e sabe o que eu senti? Que todo ser humano tem o desejo de ter um sentimento de pertencimento. E quando nós vemos uma fase, uma época, em que nós temos visto tanto o abuso da autoridade, do poder, nos relacionamentos, a gente liga a televisão e está lá, aumentou em mais de 40%. O número de mulheres que apanham dos maridos, mulheres que também matam maridos, e pais que batem filhos, e pessoas que abusam dos idosos e batem e maltratam idosos que estão debaixo da sua tutela, debaixo do seu cuidado. E a gente vê, amados, que as pessoas, nós, homens e mulheres, perdemos o eixo, o centro dessa questão do pertencimento. Porque nós esperamos que as pessoas nos amem e muitas vezes nós não damos a condição para as pessoas nos amarem. Ah, você está dizendo que então as pessoas que não dão condição para ser amadas têm que apanhar, têm que ser machucadas e maltratadas? Não, pelo contrário. Eu entendo que nesse momento nós precisamos de equilíbrio. E que se estamos precisando de equilíbrio, precisamos achar uma fonte onde nos equilibrarmos emocionalmente. E existe uma fonte, a única, a verdadeira, chamada Jesus Cristo. Ele é o único que nos amou e que tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. E eu quero convidar você nessa noite. Se você está sentindo uma solidão extrema, é natural que esses dias nós estamos vulneráveis, nos sentindo sozinhos, com poucas pessoas ao nosso redor e a gente não pode abraçar, não pode beijar, não pode visitar. Mas eu quero te convidar nessa noite a se colocar diante do Senhor, pedindo a Deus esse equilíbrio. Não importa se você exagerou, se você fez alguma coisa que hoje você precisa do perdão de Deus, Deus está disposto a te perdoar. Aleluia. Agora o que nós precisamos é nos arrependermos nessa hora e dizer, esse senso de pertencimento, ele só existe, ele só é verdadeiro em relação a Deus. Marido não é dono de mulher, mulher não é dono de marido, pais não são donos de filhos. Nós passamos épocas em que precisamos dar aos nossos filhos o norte. E a Bíblia diz que se eu não fizer isso como mãe que sou, Deus vai me cobrar lá na frente. E a própria semente de descaso que eu planto, eu vou receber ela lá na frente. A Bíblia diz que o homem não pode se esquecer. Gálatas capítulo 6 diz isso. Tudo que o homem semear, isso ele vai plantar. Tudo que o homem plantar, isso, tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Tudo que nós plantarmos, melhor dizendo, nós vamos colher.
Se eu planto a semente do ócio, eu vou colher a semente do ócio. Se eu planto a semente do cuidado, eu vou receber essa semente sobre minha vida. Então, não se preocupe. É a pessoa que você está plantando hoje que vai te pagar? Não, é Deus. A nossa semeadura tem que estar voltada para Deus, porque a Bíblia diz que o homem é infiel. Nós somos infiéis, amados, por natureza. Mas Deus é fiel e não pode negar. Aleluia! E Deus está disponível nessa noite. Ele está dizendo na sua palavra para mim e para você. Verso 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. O Senhor hoje está nos dando a oportunidade de dizer que nós somos valiosos para Ele. Você tem valor. Diga isso para o seu irmão que está perto de você. Você tem valor. Você tem dono. O seu Senhor é Jesus Cristo, o amado, o querido. Ele me ama e Ele te ama. E Ele morreu na cruz por mim e por você. E Ele tem desejo de suprir essa necessidade que eu e você estamos sentindo hoje. E Ele quer fazer isso com muita excelência, porque Ele é um Pai de amor. Que você possa se deixar nessa noite ser amado, ser acolhido pela presença do Espírito Santo, ser acolhido pela presença desse Deus maravilhoso, que diz que nos escolheu antes da criação, antes da fundação do mundo. E Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Não importa a sua dificuldade neurológica, física, mental, financeira, conjugal, não importa. Deus hoje quer suprir a tua necessidade como ser humano que você é. Deus quer cuidar de você. Se deixe ser cuidada pelo Senhor. Marido, filho, pai, mãe, genro, sogra, nada, absolutamente ninguém tem esse poder. Eles até tentam, mas eles não têm esse poder de suprir essa necessidade que a gente tem de pertencimento. Seja de Deus a partir de hoje. Deixa Jesus ser o seu dono, porque Jesus te trata e Ele diz isso: olha, vocês não são mais meus escravos, vocês são meus amigos. Eu escolhi e quero ser amigo de vocês. Que em nome de Jesus hoje, eu e você possa se sentir pertencentes a Deus e possamos nos sentir valiosos, porque, amados, nós somos ouro, nós somos pedras preciosas diante do Senhor. Amém? Vamos orar. Quero convidar você a fechar os teus olhos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este amor inexplicável. Obrigado, Jesus. Obrigada, Senhor, porque, Pai, esse senso de pertencimento, Deus, que está dentro de cada um de nós seres humanos, ele só pode ser suprido através do teu amor. Nenhum amor, Senhor, é comparado ao teu. Nem o esposo, nem a esposa, nem o filho, Pai, ninguém. E é por isso que muitas vezes nós nos frustramos tanto, Pai, porque nós esperamos muito das pessoas. E as pessoas não têm, Senhor, essa suficiência para nos entregar, nos dar. Que hoje todas as esposas, todos os maridos, todos os filhos, todos os avós, tios, genros, noras, cunhados, Pai, sobrinhos, sejam, Senhor, envolvidos por esse amor. Este amor poderoso, grandioso, inexplicável, mas que, Pai, funciona, que é verdadeiro. Aleluia! E chega a ser palpável, Pai. Aleluia! Que hoje nós possamos ser envolvidos por esse amor e que até o término, Senhor, desta palestra, dessa ministração, os nossos corações possam estar, Senhor, preenchidos com esse remédio do céu chamado amor de Deus. Que este remédio cure, Senhor, cure o nosso físico, Pai, aquele que está sentindo dor nesse momento. Pai, toda hemorragia, toda dor, todo mal-estar, toda dor de cabeça, toda gripe, todo sintoma, Senhor Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, tudo que estiver fora do lugar agora, Pai, eu declaro a tua cura. Assim como o Senhor fez naquele dia com a vida da Maria, aquela nossa querida, nossa Deus, ovelha ali em Beritiba. Que assim seja cada um dos teus filhos que estão nos escutando. Sejam curados, sejam livres dessa dor, dessa enfermidade agora. Pelas pisaduras de Jesus, eu e você somos sarados, sarados, sarados. Em nome de Jesus Cristo. E que amanhã, terça-feira, você tenha um dia de grandes vitórias para a glória do Senhor.
Que o Senhor te guarde, que o Senhor continue preservando você para ver, porque a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E vai haver um dia, Deus, que nós vamos acordar, e esse tempo já vai estar terminado, Pai. E nós vamos viver grandes milagres da parte do Senhor. Eu creio, Pai, que hoje ainda estamos chorando, mas que o sol da justiça, ele há de resplandecer sobre as nossas vidas. E nós veremos a glória do Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus. Abençoa a vida do Arthur, do pastor Danilo. Ó Deus, abençoa a vida da Roseli, do Dácio, que tem cedido esta casa. Todos que estão nos ouvindo, nos acompanhando, os intercessores. Guarda cada um dos teus filhos. E abençoa, Senhor. Que todos recebam, Senhor, esta, Senhor Deus, sensação de pertencimento. E que todos estejam próximos da tua presença nessa noite. Cheios desse óleo que nos renova todas as manhãs. Esse é o nosso desejo e essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Agora cante conosco. Adore a Deus. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz.
Ele morre e leva os nossos pecados. Obrigada, Senhor. Mas quando Ele ressuscita, Ele também nos ressuscita. Quando nós cremos em Cristo, também ressuscitamos com Ele. Aleluia. Então agradecemos porque Ele morreu e Ele levou os nossos pecados. Ele ressuscita ao terceiro dia e com isso nós ressuscitamos com Ele. Obrigado, Jesus. Te agradecemos por essa grande obra em nome de Jesus. Amém? Eu não podia deixar de agradecer a Dai, né? Toca aí, minha sobrinha, casada com o Lucas. Alguns dizem que era Elietinha, né? Diz que se fosse filha não parecia tanto. Então eu quero dizer que o Lucas, meu sobrinho, é um felizardo. É uma esposa como a Dai, né? A Daiane, que parece que realmente é do nosso sangue. De tanto que a gente, né? De estar junto, né? Então Deus abençoe, viu, Dai? Ela faz parte do ministério, ela canta, o Lucas toca carrom. A gente não está fazendo carrom aqui porque às vezes o barulho para poder passar na internet acaba atrapalhando, mas podemos testar uma hora, né, Du? Em nome de Jesus. Né? Vamos testar uma hora e ver se fica bom. Deus abençoe, viu, Dai? Obrigado, viu? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida. E se você puder, você que nos acompanha, você que está aqui, né? E que estão fazendo com que esse culto funcione, abre a tua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 12. Enquanto você vai abrindo aí, eu vou só agradecer, né? Você que está nos acompanhando no Instagram, você que acompanha no YouTube e você que nos acompanha no Facebook, Instagram da igreja, Nova Aliança SP, você que nos acompanha no YouTube, Igreja Batista Nova Aliança em Biritiba Mirim, e no Facebook da Roseli Romano. Amém? Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Pode ser que alguém aí está pedindo para participar, é só deixar correr. Está pausando. Oi? Falou que está pausando. Ah, pode ser que está pausando, né? Às vezes é a internet. Se quiser, sei lá, às vezes colocar no Instagram. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe. Qualquer coisa, o Arthur para um pouquinho, dá uma olhada aí. Se precisar, viu, Arthur? Qualquer coisa, colocar nos dados móveis aí. Pode ver aí. Qualquer coisa, pode dar uma paradinha em nome de Jesus. 2 Coríntios, capítulo 12. Quem achou? Dá uma glória a Deus aí. Glória a Deus! Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 12, nós já estamos na nossa leitura lá em Éfesos, ou em Efésios, melhor dizendo, nós já lemos Gálatas, lemos Efésios, mas eu achei tremenda essa palavra de carta de Coríntios, na verdade, eu estou apaixonado por ela. 2 Coríntios, capítulo 12, 2 Coríntios, capítulo 12, eu quero ler apenas o verso 9, apenas o verso 9, diz assim a palavra do Senhor. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém? Vamos ler só mais uma vez a parte A desse versículo. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pai, eu quero agradecer por esta noite e por esta palavra. Muito obrigado, Deus, que o Senhor fale conosco, ministre as nossas vidas, em nome de Jesus. Meu irmão, o que estava acontecendo aqui? Eu gosto de falar do contexto. Paulo, na verdade, pode não tem problema não, vou dar uma paradinha aí. Paulo, na verdade, ele estava... o que estava acontecendo aqui? Como eu já disse, Paulo, ele estava sendo bombardeado por tudo que estava acontecendo na igreja. As pessoas dizendo e falando que ele não era verdadeiramente um apóstolo, que ele falava uma coisa e fazia outra, que ele falava algo e agia de uma outra forma. E Paulo, a partir do capítulo 10, capítulo 11, ele começa, na verdade, uma defesa do ministério dele.
E aqui no capítulo 12, quando eu leio esse versículo, aqui Paulo ele não está em nenhum momento defendendo o pecado. Eu vou chegar lá, quando ele diz que a graça, na verdade, Deus falando com ele, Jesus falando com ele no verso 9, ele está falando, a minha graça te basta, porque o meu poder, o poder de quem? De Deus. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E no momento aqui, o apóstolo Paulo está defendendo, ou Deus defendendo o pecado. Não está. E você vai entender o que eu estou querendo dizer. A partir do capítulo 10 e o capítulo 11, Paulo ele começa um processo de defesa do ministério. Ele está sendo bombardeado, falando a respeito da vida dele, do ministério dele. E ele começa a se defender. Tanto que no capítulo 11, a partir do verso 21 até o verso 30, ele começa a falar de tudo que ele viveu. E ele fala do preço que ele pagou por aquela igreja. Ele começa a dizer, gente, eu apanhei. Eu tomei 50 quarentenas menos um. Naquela época ninguém podia tomar mais do que 40 chibatadas. Ou melhor, tomou 40 e não podia tomar mais. O que eles faziam? Batiam 39 e paravam. Aí falou assim, amanhã a gente conversa de novo. No outro dia eles pegavam Paulo de novo, davam mais 39 chibatadas. Aí ele, não, para. No outro dia ele chamava, vamos ter mais uma conversinha, dava mais 39. Então ele fala que tomou 5 quarentenas menos uma. Até que um dia eles deram 40, falou, agora eu não posso mais bater. Então Paulo, ele começa a falar disso, eu sofri naufrágios, eu sofri perseguições, pessoas querendo me matar, mas eu permaneci firme. Então, de certa forma, fica parecendo que Paulo se gloria. Ele fala assim, eu sou o bom, eu sou o forte. Mas quando é interessante, quando chega o verso 31, 32 e 33, Paulo fala de algo interessante. No capítulo 11, ele fala do quê? De uma situação que ele teve lá em Damasco, lá numa região chamada Aretas. A Bíblia diz que logo no começo do ministério de Paulo ele está dentro dessa cidade. E o comandante daquela cidade, o governador, aquele que comandava, queria pegar Paulo. O que Paulo faz? Olha o tanto de coisa que Paulo passou. Naufrágio, chibatada, isso, aquilo. Mas ele conta, logo depois que ele conta tudo isso, lá a partir do verso 31, ele vai falar assim, tentaram me pegar, tentaram me prender. E em nenhum momento Paulo, ele enfrenta. A Bíblia diz que Paulo fica escondidinho nessa casa, arruma um cesto para ele entra dentro do cesto e sai o quê? Escondido. Quando eu leio isso, eu começo a entender que Paulo está falando do quê? Da fraqueza dele. Então Paulo, ele fala da força que ele teve de suportar tantas coisas, mas ao mesmo tempo, a partir do verso 31 do capítulo 11, ele fala o quê? Da sua fraqueza. Eu achei interessante a pastora Eliette abrindo o culto e ele falando conosco, Davi, a respeito do que? Ela falando conosco a respeito do quê? Do equilíbrio. É algo que nós precisamos ter. Eu acredito que para mim, equilíbrio é a palavra-chave do Evangelho. A palavra-chave é equilíbrio. Nós não podemos achar que somos santos demais, mas também não podemos viver uma vida profana. É equilíbrio. Porque se nós acharmos que somos bons demais, nós colocamos, e é exatamente isso que Paulo está fazendo aqui, nós colocamos Cristo à parte. Por quê? Porque eu sou muito bom. Mas se nós vivermos também uma vida profana, e a Bíblia diz que aquele que é sujo, se suje mais ainda. Lá em Apocalipse diz isso. Então nós temos que ter aquele equilíbrio. E é exatamente isso que Paulo está fazendo na sua carta aos Coríntios. Ele fala do equilíbrio. Na verdade aqui, Paulo, ele dá um segredo, que na verdade não é um segredo, porque está na Bíblia. E tudo que está na Bíblia não é segredo. Na verdade, o que nos falta às vezes é conhecer, entender o que a Bíblia está dizendo. E para mim, o grande segredo nessa vida vitoriosa de Paulo era esse.
a força dele não estava nele. A força estava em Cristo. Ele passa por um monte de situação, um monte de dificuldades. Mas na hora que ele tinha que fugir, ele fugia. Paulo entendeu que a força não era dele. Talvez hoje, você está me assistindo, a gente está aqui na presença de Deus, estamos passando tantas lutas e muitas vezes nos achamos fracos. Ou então, muitas vezes, achamos que precisamos ser fortes no nosso braço. E o que Deus está falando comigo e com você nessa noite através dessa história é exatamente isso. Nós não podemos confiar demais no nosso braço e nem também podemos achar que somos o quê? Que somos fraquinhos demais. Não, nós temos que entender que a minha força, a tua força, nós temos que entender que o motivo de estarmos de pé é Deus na nossa vida. Aleluia. Quando nós entendermos isso, nenhuma luta ela vai ser motivo para nós abandonarmos a presença de Deus. Aleluia. Nenhuma luta vai ser capaz de nos afastarmos da presença de Deus. É exatamente isso que Paulo está falando. Na hora de lutar eu lutei, mas calma aí, na hora da fraqueza, eu posso falar um negócio para você? É na hora da fraqueza que nós entendemos que Deus é Deus na nossa vida. Aleluia. No meio dessa história toda, nós entendemos a verdadeira força de Cristo. Você quer ver uma história que remete e que vai nos fazer lembrar muito isso? Lá em Juízes capítulo 13, ou melhor, a partir do capítulo 13. Você não precisa abrir a Bíblia não, depois você lê na sua casa. Juízes, a partir do 13 até o verso 16, sabe de quem vai falar? Sansão. Capítulo 13, 1 a 16. Capítulo 13, do verso 1 até o capítulo 16. Do capítulo 13 até o capítulo 16 de Juízes. São 3 capítulos. Vai contar a história de Sansão. Um homem que antes de ser nascido era marcado por Deus. Deus deu um chamado para ele. E por um certo tempo ele caminhou de uma forma direitinha. Só que chegou uma hora que ele achou que poderia fazer as coisas. Ele não entendeu que o poder dele não estava em Cristo. Ele não entendeu que o poder dele estava em Deus, a fortaleza dele estava em Deus. E ele começa a achar que ele era alguma coisa. Ele achou que poderia fazer alguma coisa, mas ele coloca, ou ele quer viver tudo que ele viveu na força dele. Sabe o que acontece? Ele acaba preso, ele acaba com os olhos furados, e ele vive sabe o quê? Como o bobo da corte. Meu Deus. É assim mesmo, Jesus. Sabe por quê? Porque confiou no braço, cara. Meu Deus. Porque confiou na força dele. Misericórdia de nós. Então eu entendo que Paulo, ele conseguiu dosar isso. Na hora de ele ficar firme, ele ficou. Ele não correu, mas na hora que ele tinha que correr, ele falou: opa, a minha força não está no meu braço, a minha força está em Cristo. Então eu entendo algumas coisas. A primeira delas é o quê? Não é a nossa força do braço, não é o quanto eu resisto, mas é a minha força interior, é aquela que Deus põe na minha vida, é aquela que Deus traz aqui dentro de mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Não é força exterior, mas é uma força interior que Deus nos dá. Glória a Deus. Não é certificado, não é título e não é prêmio que nos mantém de pé. Não é o quanto eu sei ou o quanto eu estudei. Importante estudar, importante conhecer, importante adquirir conhecimento, mas nós temos que confiar em Deus. É em Deus que precisamos confiar. É em Deus que precisamos colocar a nossa força. Esse poder, ele vem de Deus. Meu Deus. Aleluia. E ele vem ao nosso coração. Nós precisamos entender isso. Precisamos compreender isso.
essa humildade de quem vive na dependência de Deus. E tudo que Deus está querendo de nós nessa época é dependência dele. Se não for Deus no controle das nossas vidas, se não for Deus que nos cuida, precisamos fazer o quê? A nossa parte. Você tem que usar máscara? Usa máscara. Se não pode aglomerar, não vamos aglomerar. Se você pode ficar em casa, fique em casa. Agora, entenda que quem vai cuidar da sua vida, quem vai te trazer força, quem vai te manter de pé, quem vai sustentar você todos os dias é Deus. Aleluia! E aí eu começo a entender por que Deus fala com Paulo. Ó, Paulo, lá no verso 9, e disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Glória a Deus. Entenda que essa fraqueza não é fraqueza do pecado. Essa fraqueza não é fraqueza de fazer algo errado, mas é a fraqueza de reconhecer que eu e você não somos nada. Que nós não suportamos um vírus que é imperceptível aos nossos olhos naturais. O ser humano não é nada. O ser humano não pode nada. O ser humano não aguenta nada. É dessa fraqueza que Deus está nos falando hoje. Aleluia. Deus não está falando da fraqueza, não. Deus sabe que eu sou fraco. Não. Eu errei porque eu sou fraco. Não. Isso nós suportamos, porque nós sabemos muito bem o que é certo e o que é errado. Você sabe muito bem o que é seu e o que não é. Você sabe muito bem o caminho que você tem que tomar, se é para a direita ou se é para a esquerda. Eu sempre digo isso lá na igreja. Na verdade, ninguém é bom. Todo mundo sabe o certo e o errado. É verdade. Deus, a gente tem essa mania, né? Deus, o que eu devo fazer? Deus, eu subo ou eu desço? Meu irmão, você sabe certinho o que você precisa fazer. Você sabe exatamente a porta que você precisa entrar. Você sabe exatamente os passos que você precisa dar. Agora, quando Paulo fala da fraqueza, ou melhor, quando Deus fala da fraqueza com Paulo, ó, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, é na hora que você tem que descer em um cesto e fugir para não ser morto, é a hora que você tem que falar: eu vou descer no cesto e confiar em Deus. É exatamente isso que Paulo está falando com essa carta. É exatamente isso que Paulo está falando a partir do verso 10 e 11, quando ele defende o ministério dele. No começo do 12, que ele fala de tantas proezas que ele viveu. Mas quando ele chega no final do capítulo 12, no verso 31, 32 e 33, ele diz assim: mas eu sou homem. E se eu não confiar em Deus, vem um vírus e me derruba. Jesus, aleluia. Eu posso fugir de grandes coisas, eu posso fugir disso, eu posso fugir daquilo, ou eu posso possuir isso e eu posso possuir aquilo, mas vem algo imperceptível e me derruba. Meu Deus. Então o que Deus está falando comigo, com você hoje nessa noite? O que Deus está falando comigo hoje, para mim e para você, é isso. Precisamos ser fortes em Cristo. A minha confiança, a tua confiança precisa estar em Cristo. Aleluia. Quando nós entendemos isso, meu irmão, aí sim, nada e nem ninguém vai nos abalar. Nada e nem ninguém vai nos desestruturar. Meu irmão, e eu quero concluir essa mensagem com a segunda carta de Paulo aos Coríntios mesmo, onde a gente está. Só que no capítulo 13, segunda Coríntios, capítulo 13. 2 Coríntios, capítulo 13. Eu vou ler só mais um versículo. Coríntios, capítulo 13, eu quero ler o verso 5. A palavra do Senhor diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé,
se permanecer na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se é que já estáis reprovados. Olha lá, vamos ler mais uma vez. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se é que já estáis reprovados. No frigir dos ovos, sabe o que Paulo está dizendo? Que você, que eu, nós precisamos acreditar e confiar em Deus. Glória a Deus. No final da carta ele escreve isso a esse povo, ele diz, examina aí dentro, examina aí, como é que vocês estão, e é que é para vocês permanecerem na fé. Nós precisamos confiar em Deus. Confia em Deus. Ele está falando, confia em Deus, mesmo em momentos de provação e fraqueza. Mesmo nesse momento em que nós temos passado luta. Talvez a sua luta não seja essa luta do coronavírus. Talvez a sua luta seja uma luta emocional. Aqui dentro você tem altos e baixos. Deus hoje está falando comigo, com você. Não desista. Aleluia. Confie em Deus. E saiba que hoje Ele está entrando na minha vida e na tua vida. Glória a Deus. A gente tem que entender que a nossa força, ela precisa estar em Cristo, não em nós. Então, se hoje você se sente fraco, meu irmão, não se preocupe, porque não é eu e não é você que vai vencer essa luta. Quem vai vencer essa luta é Cristo. Aleluia. Deus que vai vencer essa luta por nós. Para a gente encerrar, a verdadeira vida cristã, e eu encerro essa palavra com essa frase. Na verdadeira vida cristã, a nossa fraqueza é a força. Glória a Deus. Quando nós falarmos assim, eu não tenho mais força, aí Jesus, Ele olha para mim e para você e fala assim, agora eu estou indo. Oh, glória. Amém, Jesus. O grande problema é que nós não conseguimos reconhecer a nossa É fraqueza. verdade. E toda vez nós tentamos resolver alguma coisa. E eu fico imaginando como se Deus estivesse lá em cima, braço cruzado, e dizendo, eu vou deixar ele tentar mais um pouco. Talvez até o dia de hoje eu e você estamos tentando. E hoje, o Espírito Santo está falando comigo e com você. Você quer viver uma vida cristã de verdade? Você quer viver uma vida cristã, uma vida em Cristo? Reconheça a sua fraqueza. Porque quando você reconhece a sua fraqueza, a força de Cristo entra na minha vida e na tua vida. Aleluia. Eu creio. Então, que em nome de Jesus nessa noite, Oh, Jesus. Obrigada. você possa reconhecer que sem Cristo nada somos. Aleluia. Que sem Cristo não vamos a lugar nenhum. Que sem Cristo não conseguimos permanecer. Eu te convido nessa noite a colocar a mão no teu coração. Amém, Jesus. Eu te convido hoje a colocar a tua vida agora diante do Senhor e começar a falar com Ele. Talvez você está passando batalhas, temores, talvez você esteja passando lutas e você não sabe mais o que fazer. Mas agora o Espírito Santo está falando contigo. Assuma essa sua fraqueza e fala, Jesus, eu não aguento, mas eu não suporto. Jesus, eu preciso descer desse cesto. Jesus, eu vou morrer. Jesus, eu não vou suportar. Eu te entrego agora essa situação. O Espírito Santo agora está entrando nessa luta, está entrando nesse problema, está entrando nessa situação agora na tua vida. Talvez é assim que você se sinta. Assim como Paulo se sentiu quando ele é cercado por aquelas pessoas naquela cidade, e ele disse, Jesus, de hoje não passe.
mas eu tenho uma solução, eu tenho uma saída, eu tenho um escape, é descer nesse cesto. E a Bíblia diz que ele desceu no cesto. Jesus hoje está falando comigo e com você. Desce no cesto. Desce nesse cestinho chamado Jesus. Aleluia. O mesmo cestinho que a mãe de Moisés colocou ele. Joquebede não podia mais suportar aquela luta. E a Bíblia diz que ele coloca Moisés dentro de um cestinho. Meu irmão, coloca essa luta dentro do cestinho. Coloca essa luta dentro desse cestinho chamado Jesus. Meu Deus! Não adianta. Já chegou no limite. Que em nome do Senhor Jesus, a tua fortaleza esteja em Cristo. E que você possa descansar no Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nessa noite, eu coloco a vida dos meus irmãos agora diante do Senhor. Pai, que em nome do Senhor Jesus, Pai, todos que estão cansados, sobrecarregados, todos que não estão suportando essa luta, essa guerra, Senhor, que o Senhor possa agora, Pai, em nome do Senhor Jesus, vencer, Deus, a luta deste povo. Que o Senhor assuma o controle da vida dessas pessoas em nome do Senhor Jesus. Essa luta que elas estão passando, esse problema que elas estão vivendo, que seja agora, Pai, Deus, a partir de agora guiados pelo Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, visita essa casa, visita, Pai, essa família, visita essa pessoa, entra agora, Pai, no coração dessa pessoa, no sentimento, nas emoções, Pai, pessoas que não conseguem dormir, pessoas que estão, Pai, preocupadas de uma forma excessiva. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu declaro nesta noite, Pai, Deus, que emocional dela seja visitada, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor visite agora, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor visite, Pai, ao celeiro, que o Senhor visite finanças, que o Senhor visite, Pai, a vida desse povo, que eles sejam agora, Pai, cheios do Senhor, que a tua graça, Pai, assim como o Senhor disse para Paulo, que a tua graça te basta, que a graça do Senhor, que o favor é merecido, venha sobre a vida dessas pessoas, que elas se sintam cuidadas e amadas pelo Senhor. Elas já fizeram o que elas podiam, elas já chegaram no limite, e que agora o Senhor comece a agir. A tua palavra diz que Paulo orou por 3 vezes, e o Senhor disse: a tua graça me basta. Que hoje, Deus, a graça do Senhor entre na vida dessas pessoas, e que elas se sintam cuidadas pelo Senhor. Em nome do Senhor Jesus, é isso que eu te peço, Pai. Em nome do Senhor Jesus, visita e abençoa a vida de cada pessoa nessa noite, e que elas entendam, Deus, que quando elas entregarem isso nas tuas mãos, o Senhor está entrando com livramento, o Senhor está mudando e transformando a vida dessas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Se você receber essa palavra no teu coração, eu vou orar aqui, abençoando e encerrando esse culto. O Arthur vai continuar adorando cada um, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe cada um aqui nessa noite. Que a força do Senhor esteja contigo agora. Em nome de Jesus. Pai, eu quero agradecer por essa noite. Muito obrigado. Obrigado por essa palavra de ânimo. Talvez estamos nos sentindo fracos, mas é nessa hora que o Senhor está entrando. Porque o Senhor está no controle das nossas vidas. Muito obrigado por cada vida, por cada um que nos assistiu, que vai assistir essa palavra. Em nome do Senhor Jesus, é isso que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E com o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, das ricas e doces consolações do Espírito Santo de Deus, esteja sobre a sua vida, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém?